Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tina. Quero contar hoje a história de uma equevéria, a equevéria Kant. Em julho de 2021, eu recebi uma caixinha recheada de suculentas de uma amiga, a Noemi Funayama. Se você não conhece o canal, dê uma passadinha. Ela tem muitas plantas também. Vou mostrar aqui o que ela me mandou. Uma beleza de planta. Esta é a Echeveria Kant. Na ocasião, ela tinha adquirido 2 mudas, sendo que uma delas ela resolveu me mandar. O pensamento é, primeiro, para que eu aprendesse a cultivar a Kant e também ter na minha coleção. Então, ela adquiriu 2 e me enviou uma. Foi uma emoção muito grande receber essa caixa com muitas plantas, muitas suculentas. E esta é a Echeveria Kant. É uma branquinha, com muita pruína. Colocando aqui para vocês darem uma olhada quando ela chegou. É uma planta que é muito desejada, muito cobiçada. E ao longo do tempo eu fui aprendendo aqui outras plantas que ela me mandou. Ela tem várias espécies de folhagens, de suculentas, pendentes. E olha então a minha Kant. E eu resolvi plantar ela. Coloquei ela no vasinho e foi ficando lá. Mas aí, à medida que o tempo ia passando, ela me perguntava como que estava a minha Kant. Se ela já estava com as raízes boas, se ela tinha pego ou não. Em setembro de 2021, passado aí quase 2 meses, eu resolvi tirar ela do vaso para ver o desenvolvimento. Já que ela sempre me perguntava sobre o desenvolvimento, sobre as raízes da Kant. Então, eu resolvi desenterrar ela para ver, para observar as raízes. E para minha surpresa, olha aqui, eu desenterrei, ó. A princípio, olhando assim, aparentemente ela estava bem. Já estava formando as folhinhas mais alongadas, mais fininhas. Ela continuava com essa pruína, essa camadinha cerosa. E eu estava evitando ao máximo de ter que mexer nela. Mas aí, para atender e poder retornar para ela, eu tirei e tive uma surpresa. Olha, ela estava nesse vaso quadrado. São vasos que eu gosto muito. Olha, o substrato com casca de arroz, com perlita. E observando, eu notei que ela estava com nematóides, que são vermes. São essas bolinhas, olha,
nas raízes. Porque às vezes a gente não sabe, isso é necessário sempre olhar, porque a gente também não sabe qual é a causa desse nematóide. Eu descartei todos o substrato onde ela estava plantada, fiz uma higienização com água sanitária no vaso e decapitei ela. Tirei as raízes, fiz uma limpeza, esterilizei todos os instrumentos, como a pinça, o vasinho. Deixei de molho na água sanitária. Olha aqui quantas. Eu tive que fazer isso para não correr nenhum risco de contaminar outras plantas. Mas isso acontece. Algumas raízes que eu vi que ainda estavam boas, mas mesmo assim o corte foi necessário. E após o corte, eu deixei ela apoiada num vasinho tamanho 6 por um bom tempo, para que ela enraizasse. Não era uma muda grande, mas é algo que foi necessário. E passado 6 meses, quando ela começou a enraizar, eu plantei. Então, eu digo que as raízes demoram. Olha, eu plantei em abril de 2022. Olha como ela estava. Ainda meia sentida, mas eu deixei ela um pouquinho também na chuva, o que fez bem, porque eu percebo que ela gosta um pouco mais de umidade. Coloquei também no substrato, adicionei o Proverme. Olha aqui, ela na chuva. E ao longo do tempo, eu fui vendo que o miolinho começou a crescer. Olha, começou a ficar bonitinha. E hoje, dia 11 de outubro, olha como a Cante está se desenvolvendo. Do vaso redondo, eu fiz o replante agora para um vaso quadrado. As folhas estão perfeitas, lindas. Aqui eu tenho uma manchinha porque caiu um pouquinho de água. E aqui o clima tá bem instável, tem hora que sai um sol, tem hora que chove muito, tem hora que dá granizo. É aquela loucura no tempo. Olha, um palmo, ela está desenvolvendo. É a história da minha Cante. Espero que vocês tenham gostado. Saber que é uma história de superação. E a gente precisa persistir. Belíssima. Muita pruína. Foi para mostrar um pouco da história de persistência. Muito obrigada, gratidão. Deixem um like se vocês gostarem. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Um abraço.